Este vídeo é apenas uma introdução a conceitos básicos utilizados no desenvolvimento de objetos de aprendizagem. Quando a gente constrói um objeto de aprendizagem, necessariamente a gente precisa conhecer questões relacionadas à cognição, como essa cognição acontece, o que atrapalha, o que colabora, enfim. Portanto, é uma área multidisciplinar. Não pretendo nesse vídeo tratar com profundidade de nenhum dos assuntos, mas sim deixar claro para quem o assiste que desenvolver um objeto de aprendizagem não é apenas sair programando em cima de uma coisa que a gente acredita. Há uma base teórica para isso que deve ser usada e que deve ser estudada por quem quiser enveredar por esse caminho. Inicialmente, a gente pode considerar que a gente aprende a partir da nossa percepção das coisas, não é? E nós percebemos o mundo através dos nossos sentidos e nós categorizamos essas coisas que nós sentimos, que nós vemos, escutamos, tocamos, né? E o processo de percepção, ele depende de algumas questões importantes. Ele depende das nossas necessidades, se nós precisamos aprender alguma coisa, se nós precisamos perceber alguma coisa para ganhar dinheiro, para realizar uma tarefa, para nos divertirmos. Se nós temos essa necessidade, então a nossa percepção é maior. Se nós estamos motivados, a nossa percepção é maior. Se nós temos o interesse, a nossa motivação é maior. Se temos expectativas de que aquilo que nós estamos percebendo vai trazer ganhos para nós ou para quem nos interessa, nós temos uma percepção maior. Quando nós já temos experiências passadas a respeito daquilo que está sendo percebido, nós também conseguimos fazer uma interpretação mais correta daquilo que nos é passado. Então, esta questão que normalmente a gente relaciona mais com motivação, mas tem a ver com necessidades, interesses, expectativas e experiências passadas, é fundamental. E isso deve ser levado em conta quando desenvolvemos um objeto de aprendizagem. Um outro aspecto importante para levarmos em conta é uma questão chamada memória de trabalho. A memória de trabalho teve outros nomes já, ainda é usado às vezes o nome memória de curto prazo, memória operante, memória provisional. Tem vários trabalhos que definem esse modelo. Um trabalho de 1956 chamado The Magical Number 7, Plus or Minus 2, Some Limits on Our Capacity for Processing Information, é um trabalho talvez o mais clássico nessa área. O que nos interessa da memória de trabalho? A memória de trabalho, de acordo com Baddeley, ela é fundamental no processo de aprendizagem. É uma memória que a gente utiliza quando a gente está fazendo alguma coisa. A memória está guardando informações para aquela tarefa que nós estamos fazendo. Essa memória, ela tem uma relação muito grande com os nossos sentidos, com o som, com o visual, né? Com a visão, com o episódio que está acontecendo. O que importa é que essa memória de trabalho, então, ela é estimulada por som, imagem, e ela tem um tamanho limitado. O tamanho limitado é a grande questão. Se a minha memória de trabalho tem um tamanho limitado, então, quando eu estou aprendendo, é preciso que eu aprenda pouco a pouco. Um objeto de aprendizagem não pode ser muito grande, também porque a memória de trabalho não é muito grande. A gente tem uma relação aí entre atenção, memória de trabalho e memória de longo prazo, num trabalho de um autor chamado Cohen. Então, o ambiente externo acaba recebendo as informações, trazendo informações para a nossa mente. Na memória de trabalho isso é processado e conforme sim, conforme não, aquilo que nós
colhemos na memória de trabalho poderá ir para a memória de longo prazo. Aqui a gente tem um esquema interessante. Então, a informação sensorial, ela chega até nós, né? Se a gente não está prestando atenção, isso não tem efeito nenhum, né? Essa informação é perdida. Então, se eu estou numa palestra e, na verdade, eu estou ouvindo um jogo de futebol com meu fone de ouvido, essa informação nem é passada adiante para a memória de curto prazo, para a memória de trabalho. Quando essa informação chega na memória de curto prazo, é preciso que haja uma repetição para que ela não seja perdida e seja codificada para a memória de longo prazo. Uma vez que a informação está na memória de longo prazo, sempre que for preciso, ela é transferida para a memória de curto prazo a fim de realizar uma tarefa. Claro que com o passar do tempo a gente pode perder o que está na nossa memória de longo prazo, e perdemos. Certamente perdemos. Nós esquecemos de coisas que já foram importantes para nós. Mas o que importa aqui, talvez o mais importante aqui, seja essa repetição de manutenção. A informação que não é repetida é perdida. Por isso o exercício é uma coisa tão importante, né? Devemos pensar isso quando fazemos nossos objetos de aprendizagem. Existem outras teorias importantes que também podem ajudar na produção de material multimídia de objetos de aprendizagem. Por exemplo, existe a famosa teoria da carga cognitiva, né? Que mais ou menos diz o seguinte: quanto mais recursos cognitivos eu precisar utilizar para aprender alguma coisa, mais difícil vai ser aprender. Isso parece óbvio, mas a gente acaba não se dando conta de algumas coisas, né? Que a gente mais ou menos percebe que tem uma limitação no nosso cérebro, uma limitação no processamento e tal. Mas o que a gente não percebe é que há uma limitação se várias fontes de informação competirem. Então, um material que tem várias fontes de informação, e nós já vamos ver isso um pouco melhor, na verdade aumenta a carga cognitiva, aumenta o nível de utilização de recursos cognitivos, e isso prejudica o aprendizado. Existe uma carga cognitiva intrínseca, que é o nível de complexidade daquilo que eu desejo que o aluno aprenda. E existe uma carga cognitiva extrínseca, que tem a ver com a forma como o material, como objeto de aprendizagem é apresentado. Essa carga cognitiva extrínseca vai fazer com que a carga cognitiva total, o nível de utilização dos recursos cognitivos aumente e prejudica justamente o aprendizado do material que se deseja. Aqui a gente tem, nesse link, temos um vídeo sobre isso. E aí temos alguns princípios de multimídia para diminuir a carga cognitiva. A carga cognitiva não aumenta só com essas questões de multimídia ou não, né? Não é só aí que a gente controla. A gente pode ter um exemplo. Por exemplo, eu quero ensinar um aluno a instalar... a utilizar o editor de texto, por exemplo. Eu não quero ensinar ele a digitar, mas se ele não souber digitar, ele vai acabar não usando o editor de texto direito, e essa carga cognitiva que ele vai ter para aprender a digitar vai se combinar com a carga cognitiva que ele tinha para aprender a usar o editor de texto e vai trazer um nível de dificuldade muito grande. Mas no multimídia, existem alguns princípios interessantes. Primeira coisa, é bom combinar textos e gráficos. É bom combinar textos e gráficos. Então aqui está. Os alunos aprendem melhor a partir de palavras e imagens do que só palavras. Esse é o primeiro princípio. Princípio multimídia. O segundo princípio é o princípio da proximidade espacial. Textos e gráficos devem estar próximos, a janela não pode cobrir uma janela original. As orientações sobre uma determinada atividade têm que estar na mesma tela da atividade, os feedbacks têm que estar na mesma tela da atividade, enfim.
Aqui nesse desenho nós estamos mostrando a contiguidade espacial, não é exatamente aquele princípio. Depois a gente tem o princípio da coerência. O que o princípio da coerência diz? Que tem que ser retiradas as informações irrelevantes do material multimídia. Então, às vezes, quando a gente desenvolve objetos de aprendizagem, a gente quer acrescentar informações de curiosidade, não sei o que lá. Cuidado! O princípio da coerência diz que o acréscimo de informações irrelevantes aumenta a carga cognitiva. Depois a gente tem o princípio da modalidade. O que esse princípio diz? Que o áudio combina melhor com gráficos do que texto. Áudio e gráfico é melhor do que áudio e texto. Porque reduz a demanda de processamento visual simultâneo, reduz a carga cognitiva. Depois a gente tem o princípio da redundância, que diz que não há necessidade de informações redundantes do que já foi apresentado anteriormente, daquilo que já é conhecido. Muitas vezes a gente não segue esse princípio, né? Depois a gente tem o princípio da personalização, que diz, na verdade, que seria interessante que cada material fosse personalizado para o aluno. Cada aluno tem um estilo conversacional, enfim, se o material mantivesse a coerência, se o objeto de aprendizagem mantivesse a coerência, seria interessante que ele fosse personalizado. E tem o princípio da prática, que é, a partir de exercício, de uma prática, o aluno acaba aprendendo mais. Nesse desenho mostra algumas coisas. Então aqui, o princípio multimídia. Imagem e texto é melhor do que só texto. Princípio da contiguidade espacial. Os alunos aprendem melhor quando palavras e imagens são apresentadas próximas, se elas são correspondentes. Tá? Não dá para botar casa lá em cima e escrever casa aqui embaixo. Tem que estar junto. Claro que esse aqui é um exemplo radical. Dificilmente alguém faria isso. Mas é para mostrar que fazer junto é importante, fazer próximo. A contiguidade temporal. O aluno aprende melhor quando as palavras e as imagens são apresentadas ao mesmo tempo, e não primeiro uma casa e depois a palavra casa. O princípio da coerência, tá? Que tem a ver com aquela coisa de tirar o que não importa, né? Então o aluno aprende melhor quando as palavras estranhas, imagens e som são excluídos. Aqui, ó, casa, casa, mas aqui já tinha uma menina, umas palavras, não faz sentido. Princípio da redundância. É melhor som e imagem do que som e texto, certo? Porque aí fica muito redundante. Casa, vai falar casa e tem mais uma casa aqui. E as diferenças individuais bom, meu objeto de aprendizagem para um bebê, evidentemente que tem que ter uma linguagem diferente do meu objeto de aprendizagem para dois operários. Claro, isso aqui é novamente uma radicalização para mostrar como prestar atenção para o público é interessante. Tá? Gráficos são muito bem-vindos. Por quê? Porque, em primeiro lugar, ele pode ter uma função decorativa. Aqui a gente tem que ter um pouco de cuidado. Tá? Porque a estética... E quando a gente fala em gráfico, não estou falando só de gráfico de barras, estou falando de imagens também. Tá? A estética, o humor podem prejudicar se não forem tomados cuidados. Os gráficos representacionais trazem uma informação importante, né, de modo realista. Os gráficos organizacionais trazem relações qualitativas, que pode ser importante para o aluno captar melhor o conteúdo. Os gráficos relacionais trazem relações quantitativas e os gráficos transformacionais mostram processos. Todos esses gráficos, eles podem facilitar a compreensão por parte do aluno, na medida que o aluno vai poder estabelecer relações, perceber processos e ter uma informação factual. O gráfico serve para motivar, o gráfico muitas vezes ativa o conhecimento prévio, apoia a atenção, ele chama a atenção, inclusive o gráfico decorativo, por exemplo, uma charge, tá? Vai chamar a atenção. Podem minimizar o esforço cognitivo. Às vezes é mais fácil compreender uma informação gráfica
do que uma informação textual. Permite construir modelos mentais do gráfico, né? Todos nós, quando aprendemos alguma coisa, nós construímos um modelo mental daquilo. E a forma gráfica, ela contribui para essa construção. Então, o gráfico apoia a transferência de aprendizagem. O que eu queria mostrar então nesse vídeo é apenas que, bom, em pouquinhos minutos a gente já viu várias questões que interfeririam na construção de um objeto de aprendizagem. Questões principalmente relacionadas com o design de interação. Para aqueles que vão construir objetos de aprendizagem de forma profissional, é fundamental estudar essa interface entre o homem e o computador. Aqui a gente tem uma sugestão de referência que pode ser útil.